E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, vocês gostam muito dos vídeos que eu trago aqui no canal a respeito dos quadrinhos de Ben 10. Só que algo que bem pouca gente conhece é que nem todos os quadrinhos de Ben 10 são encontrados pela fandom. O que eu quero dizer é que mesmo que a grande maioria esteja salva nas três principais e mais completas wikis de Ben 10, que no caso é a Wiki BR, americana principalmente, e a espanhola, ainda existem certos quadrinhos que estão perdidos e nunca foram salvos nas três wikis que eu mencionei, e muito menos nas outras que quase nem tem informação direito. E esses quadrinhos são classificados, como qualquer mídia que não é encontrada, como Lost Medias. E até hoje, vários deles não tiveram suas páginas encontradas, tanto que tem alguns quadrinhos que estão sendo descobertos recentemente, que por muito tempo a fandom praticamente nem sabia que existia. E hoje eu vou falar de um caso muito específico e que acredito até que vocês nem sequer sabiam que existia, que é sobre os mangás de Ben 10. Sim, Ben 10 tem mangás, e eu não estou falando daqueles quadrinhos coreanos, que também estão perdidos até hoje. Estou falando de outros mangás, que são mangás de fato que não é coreano, é japonês mesmo. Que são três mangás intitulados Ben 10 Manga Unishot e Ben 10 Dunimation Volume 1 e 2. Eu vou falar sobre eles, algumas informações que temos oficiais a respeito desses mangás, é claro, e também as suas histórias, para vocês saberem como que é esses mangás e se tem coisa interessante neles. Então, falado isso tudo, podemos começar com o primeiro deles que foi lançado, que é o Ben 10 Onishot. Bom, esse mangá ele foi lançado no mês de janeiro do ano de 2009. Ele não foi licenciado pela Cartoon Network, por incrível que pareça, mas ele basicamente é um mangá Onishot que foi lançado na revista Korokoro Ishiban, na qual, para quem não sabe, é basicamente uma revista de mangás que é mensalmente publicada pela empresa Shogokukan, na qual essa revista basicamente tem como seu público-alvo as crianças que ainda são muito novas para lerem mangás de demografia shonen. Então, esse mangá acabou sendo produzido e lançado nessa revista, e o escritor e também ilustrador desse mangá foi um tal de Makoto Hiriokoka. Eu não conheço muito sobre mangás, eu, na verdade nem leio mangás direitos, mas basicamente esse mangá, diferente da série, ele se passa no Japão, em Tóquio, e o Ben nesse mangá é japonês, ao invés de um americano como é no desenho original. Não sabemos muito mais a respeito desse mangá além do que eu falei, mas a gente também tem algumas páginas desse mangá presentes na wiki espanhola e na wiki americana também. Basicamente, a história se concentra em uma velhinha que teve um peixe da sua loja roubado por um gato, e o Ben, que estava passando por lá, acaba decidindo ajudar essa velhinha usando seus alienígenas para pegar o peixe de volta. Infelizmente, na história, os únicos aliens que ele usou foi o XRL-8, o Quatro Braços e o Massa Cinzenta, mesmo que na capa o Ultra T, o Chama e até o Aquático estejam presentes, no fim das contas foram só esses. E a história é basicamente isso. Talvez no futuro a gente consiga mais informações sobre esse mangá. Quem sabe mais páginas sejam descobertas, ou talvez mais informações sobre a produção desse mangá também seja mostrada, mas até o ponto atual desse vídeo a gente só tem isso sobre esse mangá, o que é triste, mas é a vida. Agora indo para os outros dois mangás, eles são intitulados Ben 10 Alien Force Doom Dimension, ou traduzido para o português, Ben 10 Dimensão da Perdição. Esse mangá ele foi dividido em 2 volumes e dessa vez ele foi sim oficializado pela Cartoon Network, diferente do mangá anterior, tanto que ele até foi lançado como uma história própria, com um livro próprio e essas coisas. Ele não foi lançado numa revista, que nem foi o caso do mangá anterior. A editora desse mangá, além da própria Cartoon Network, era uma empresa chamada Del Rey Manga. O escritor dele foi o Pedro David, na qual esteve envolvido na produção de alguns episódios de WAF, e o artista foi o Dan Hip. Ele foi lançado no mês de fevereiro do ano de 2010, no dia 23. E bom,
Esse mangá, ele mesmo tendo sido até mostrado em propagandas pela Cartoon Network, ele não foi tão popular assim, tanto que atualmente é bem difícil achar um lugar que está vendendo esse mangá, e a maioria das pessoas que tem ele é mais colecionadores e essas coisas. Por isso, inclusive, que ele foi por muito tempo considerado uma lost media. E a trama dele segue basicamente o Ben, a Gwen e o Kevin, os principais protagonistas de Força Alienígena para variar, lidando com os Cavaleiros Eternos e também com um novo vilão que tem toda uma trama sobre outra dimensão chamada Aztak. E esse mangá, inclusive, ele originalmente era chamado de Ben Folds 4, como dito pelo Pedro David, mas no fim o nome acabou sendo Dundimation. Assim como o outro mangá, a gente não tem mais informações além do que eu acabei de falar, então a gente pode seguir aqui para a trama, e que eu admito, diferente do mangá anterior que é algo mais simples e curto, aqui a gente já tem toda uma trama própria rodeada pelos personagens. Então, bora lá. Bom, o volume 1, ele começa com um casal tendo um encontro romântico no topo de uma colina, cuja seria imediatamente interrompido por um OVNI caindo, que quase acertou eles. E logo em seguida, o nosso trio protagonista aparece dentro do carro do Kevin. Eles estavam seguindo aquele OVNI para saber quem estava dirigindo ele e o que poderia ser uma ameaça lá dentro. Tanto que quando eles chegaram, eles começaram a se preparar para o que poderia ser uma batalha para quem seja que esteja lá dentro. Mas antes que eles pudessem investigar a nave ou fazer qualquer coisa, os Cavaleiros Eternos chegam e atacam o grupo. Eles também estavam indo atrás daquele OVNI. Então o Ben vira o Enormossauro, para variar, e o Kevin absorve pedra para lutar. No meio da luta, o Kevin acaba tendo seu braço cortado por um dos cavaleiros. Ele até consegue curá-lo com a ajuda da Gwen, mas o Ben, querendo investigar a nave, acaba trocando de forma por friagem e voou em direção para a nave caída, sem saber que os Cavaleiros Eternos estavam com um acelerador de partículas, cujo eles usariam para destruir a nave, com o Ben dentro. Dito e feito, eles usaram o acelerador de partículas e a nave acabou sendo destruída. A Gwen e o Kevin acabam sendo atacados pelos cavaleiros enquanto isso, e os dois acabam caindo na água, onde a Gwen, durante a queda, acabou ficando inconsciente, mas o Kevin consegue salvar ela e os Cavaleiros Eternos vão embora, já que eles haviam conseguido fazer o que eles tanto desejavam. Logo em seguida, o Ben acaba acordando no mesmo lugar onde estava, e depois que um gato passa do corpo dele, ele percebe que estava basicamente intangível, e para piorar, o alien da nave, cuja revelou se chamar Aztek, aparece e pergunta o que o Ben fez para ele ficar daquele jeito, achando que o Ben era o culpado por ele estar intangível. Então ele ataca o Ben, mas nada acontece. O Ben vira rapidamente o artrópode e acaba paralisando o Aztek. Ele também usa o alien para descobrir o que havia acontecido com eles, e ele conclui que eles estavam na quarta dimensão, e que o motivo disso é que aquele acelerador de partículas dos Cavaleiros Eternos havia misturado a intangibilidade do friagem e, no processo, acabou modificando os dois, fazendo com que eles estivessem basicamente 4 segundos atrás do tempo comum. Em paralelo a isso, no mundo físico, o Kevin conseguiu salvar a Gwen de se afogar e acaba fazendo uma respiração boca a boca para salvar a vida dela. A Gwen em seguida se transforma na sua forma anodita e conclui que os dois deviam acabar com os Cavaleiros Eternos porque ela achava que eles tinham matado o Ben. E lembrando, como mostrado em Força Alienígena, a Gwen perderia sua humanidade se ela ficasse muito tempo na sua forma anodita, o que podemos ver que está acontecendo. Voltando à quarta dimensão, Ben explica a Aztak sobre o Omnitrix, já que o mesmo disse que nunca sequer ouviu falar sobre o aparelho, contando toda a sua origem sobre como ele conseguiu o Omnitrix, enquanto o Aztak diz que ele era apenas um explorador que havia fracassado. Depois da conversa, o alien teve a ideia de usar um aparelho dele que havia sido roubado pelos Cavaleiros Eternos
que poderia ser capaz de congelar as coisas ao redor temporariamente, o que poderia tirá-los daquela dimensão. O Ben concorda, então eles vão. Só que tudo fica estranho depois que no caminho o Aztak fala o nome completo do Ben. O Ben até pergunta como ele sabia o nome dele e o Aztak então revela que na verdade ele não era um explorador fracassado, mas sim um caçador de recompensas, cujo havia sido contratado para caçar o Ben. O garoto rapidamente pega a arma do alien e usa para se libertar, virando cromático em seguida para fugir. Voltando ao Kevin e a Gwen, os dois investigam a cena da batalha e os restos da nave para achar algum rastro para levar eles até os Cavaleiros, o que prova ser um sucesso, pois eles acham um pedaço do helicóptero deles e a Gwen usa seu feitiço de rastreamento para rastrear os Cavaleiros Eternos. Conseguindo a localização, os dois vão até lá. Ao cair no chão, o Ben e a Aztak começam a lutar, só que já que eles estavam 4 segundos antes do tempo, basicamente toda a destruição que eles estavam causando estava afetando tudo ao redor e as pessoas estavam até estranhando, porque tudo aquilo estava praticamente aparecendo do nada. Quando o Ben voltou à sua forma humana, o alienígena mostra a ele toda a destruição que os dois fizeram durante essa batalha. E ele fala que o mundo seria muito melhor se ele não ficasse bancando um herói. E logo em seguida, a Gwen e o Kevin chegam. E a Gwen agora nem estava mais ligando para toda a destruição que estava ao redor. Ela só queria acabar logo com os Cavaleiros. O volume 2 ele começa praticamente da onde o volume 1 acabou, onde o Aztak está falando ao Ben que tudo que estava acontecendo, aquela destruição, o fato dele e do Ben estarem presos na quarta dimensão e a raiva da Gwen, tudo isso era culpa do Ben tentando bancar ser o herói e que o mundo seria muito melhor se ele nem sequer tentasse fazer isso. O Ben questiona o que o Aztak estava sequer fazendo na Terra e ele então explica a sua história de origem, revelando que ele estava vindo a caminho do planeta, só que ele acabou sendo recebido por uma nave híbrida, cuja atacou ele com vários tiros e por causa disso que a nave dele estava caindo em direção ao planeta. E ele tenta de novo argumentar com o Ben, dizendo que o mundo estaria bem melhor sem ele, mas o Ben tenta ignorá-lo e se transforma numa raia-jato para conseguir chegar mais rápido naquele equipamento que poderia tirá-lo de lá. Só que acontece que a hipervelocidade do arraia-jato que ele usou para chegar mais rápido acabou deixando um pequeno rastro de destruição sem o próprio Ben saber. Voltando para o Kevin e para a Gwen, eles vão até o local de rastreamento e eles encontram os Cavaleiros Eternos em um parque abandonado, que era onde o feitiço de rastreamento da Gwen levou eles. O Kevin até tenta tirar sarro daquela situação, mas a Gwen tá praticamente pouco se ferrando para tudo isso, porque ela estava completamente focada em destruir os Cavaleiros Eternos. E os dois acabaram sendo jogados no túnel do amor daquele parque abandonado, que logo levou eles para um túnel vazio, e logo em seguida eles foram recebidos por animatronics e os próprios Cavaleiros Eternos. Só que enquanto os Cavaleiros e a Gwen e o Kevin lutavam, o líder deles, cujo era o Patrick, estava com o aparelho do Aztak e estava tentando descobrir o que ele poderia fazer, até ser informado sobre o ataque da dupla. O que faz ele decidir levar os dois até uma armadilha para que ele pudesse testar esse novo dispositivo, adulterando ele. Só que o que Patrick não sabia é que o que ele fez na verdade foi ativar um rastreamento, aumentando o sinal dispositivo, informando o Aztak que no meio de uma luta com o Ben, na qual os dois estavam brigando de novo, ele acaba recebendo esse sinal. Então ele avisa o Ben que se o dispositivo recebesse ainda mais energia, ele iria destruir toda a vida em um raio de 6 km. Eles conseguem chegar até o lugar onde estava o dispositivo e o Ben encontra o Kevin e a Gwen brigando com os Cavaleiros. Ele até tenta ajudar eles na luta, só que ele havia chegado tarde demais e também ele estava 4 segundos atrás do tempo. Então de todo jeito a ajuda do Ben não faria diferença e a Gwen conseguiu chegar até o Rei dos Cavaleiros, que era o Patrick. Ela até tinha a oportunidade de matar o rei, só que ela não consegue matá-lo.
Em paralelo, o Ben se transforma no Eco-Eco para usar os poderes sônicos do Alien para desativar o aparelho, o que ele consegue com sucesso. O Aztak ficou extremamente irritado pelo que o Ben fez, pois aquilo significava que agora eles estavam presos para sempre naquela dimensão, e para piorar, eles iriam ficar cada vez mais e mais atrás do tempo. Só que o Ben afirma que se ele precisasse fazer aquilo de novo para salvar a vida dos seus amigos, ele faria, porque no fim das contas o que importa é que eles sobrevivessem, mesmo que ele ficasse preso em outra dimensão. Só que naquele exato mesmo momento, um Cavaleiro Eterno estava com um equipamento e estava prestes a atacar o Kevin e a Gwen. O Ben rapidamente entrou na frente e acontece que o raio daquele equipamento fez com que ele voltasse à dimensão convencional. O Ben, agora de volta, foi recebido com um abraço pela Gwen. Ele depois explica tudo o que aconteceu sobre a quarta dimensão, o Aztaka, e também falando que agora ele está preso para sempre na quarta dimensão. Ele afirma que o que a Gwen e o Kevin estavam fazendo com os Cavaleiros, no fim, era a coisa certa a se fazer. E o trio sai da sede dos Cavaleiros Eternos, todos felizes. E bom, essa foi a história do Doom Dimension. É uma história até que meio simples, mas ela facilmente seria um episódio normal do Força Alienígena. Claro que teria algum desenvolvimento de personagem a mais aqui, provavelmente o Aztak receberia bem mais destaque e talvez até no final ele se redimiria, percebendo que o Ben era sim um herói de verdade. Mas essa foi a história. E esse também foi o último mangá de Ben 10. Até o ponto atual desse vídeo só existem esses 3 mangás. Provavelmente no futuro talvez a fandom descubra outros mangás de Ben 10 além desses 3. E talvez até a própria Cartoon lance mangás novos. Só que isso só vai depender do tempo. Então até lá a gente só tem isso. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam.